A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série sobre o Espírito Santo. E eu quero te convidar a participar conosco dessa aula. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe nos textos e aprenda com o Senhor Jesus o que o Espírito Santo tem para nos ensinar, né? E o nosso texto de hoje vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 31. O tema da nossa aula hoje é como reconhecer o seu dom. Nós já viemos de várias aulas aprendendo sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua obra, né, e sobre os dons do Espírito Santo. E hoje nós chegamos à penúltima aula dessa série, e nós vamos começar a fechar tudo que nós aprendemos durante todas essas aulas, né? O texto base nós vamos ler agora, em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 31, que diz assim: acerca de dons espirituais, o título. Diz assim, versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas a um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, nós lemos agora 1 Coríntios capítulo 12. E o nosso texto-chave vai estar lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, só para a gente recapitular um pouquinho do que a gente já aprendeu. Nós já aprendemos sobre o Espírito Santo, entendemos a sua obra e aprendemos sobre os dons espirituais. Entendemos que os dons espirituais provêm de Deus, né? Após o novo nascimento, todos os cristãos recebem os dons. E que existe um propósito, um fim para todos os dons. Né? Aprendemos também que somos membros de um corpo só e que uns precisam dos outros e que todos são necessários. Eu sirvo o meu irmão com os dons que Deus me deu em prol do reino de Deus, em prol da igreja. E os irmãos me servem também uns aos outros em prol da igreja. Amém? E nós vamos começar com 3 perguntas. Primeira pergunta: qual o seu dom? Segunda pergunta: como você concluiu que esse era o seu dom? E a terceira e última pergunta: o que você tem feito para pôr em prática o seu dom? Guardem essas 3 perguntas, que no final a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Relembrando um pouquinho, a quem é destinado os dons? Quem lembra? Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 11. Vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, para a gente relembrar, o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós após o novo nascimento. Quando há a conversão, o Espírito Santo habita em nós. Logo depois, o Espírito também concede os dons espirituais. É para todo cristão. E qual é o propósito disso? 1 Coríntios, nós já até lemos esse capítulo, que é o capítulo que nós estamos. Capítulo 12. O versículo 7, 12, 7. Que vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, nós entendemos que recebemos o Espírito Santo e recebemos os dons do Espírito Santo. E que ele existe um fim, existe um propósito, um objetivo para cada dom que o Senhor nos concede. Mas qual é a necessidade desse dom? Porque o Espírito Santo age assim, né? Nos concedendo dons. Aí a gente vai lembrar da comparação de Paulo, quando Paulo fala que somos membros de um corpo só, né? O corpo, para ele funcionar de uma forma sadia, né? Ele precisa de todos os membros. É necessário cada parte do corpo.
como nós lemos aqui, Paulo fala assim, que a mão não pode substituir o olho, o ouvido não pode substituir a boca. Eles são necessários. E os dons, eles são necessários para a saúde da igreja. Não é individual, é em conjunto. Os dons, eles são concedidos não para minha pessoa, para que eu possa me vangloriar, ou para meu uso, ou para meu objetivo. Não, ele é para a igreja, para o reino de Deus. Nós precisamos identificar quem somos no corpo de Cristo. Qual membro eu sou no corpo de Cristo? E se eu estou exercendo a minha função como membro do corpo de Cristo? Nós não fomos feitos para ficar ociosos. Isso é fato. As pessoas acham que nós estamos aqui só para sentar e assistir o culto. Na verdade, não. Todos nós estamos aqui para cultuar. E o que é cultuar a Deus? O que é ser igreja? É necessário que a gente entenda isso. E qual a dificuldade? Por que muitas vezes nós ficamos nessa situação? Eu não sei aonde eu me encaixo, não sei qual é o meu dom. Por que isso acontece? Temos 4 dificuldades identificadas aqui. Primeiro, falta de comunhão com o Senhor. É um dos problemas que nos impede de conhecer quem somos no corpo de Cristo. Não tem como eu dizer que sou de Cristo sem comunhão. E quando falamos de comunhão, eu falo de relacionamento. Como é que eu posso falar de Deus sem me relacionar com Deus? Sem conhecê-lo? Não tem como. Então é necessário eu estar em comunhão com Deus, para que eu possa entender aonde eu estou, aonde Deus determinou o meu lugar. Segundo, a falta de visão dos objetivos que Deus tem para a igreja local. Vamos abrir um texto que está lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como é que eu posso entender essa visão de reino se eu não entendi, não aprendi? É necessário a gente entender o que Deus quer do seu reino, o que é o reino de Deus, né? O que é o papel da igreja, qual é a função da igreja como corpo. Sem entender o objetivo, eu não consigo entender por que eu estou aqui. E a gente acaba errando, falhando nessa parte, porque estamos vindo à igreja, mas não entendemos por que estamos aqui dentro da igreja. Por que você vem para a igreja no domingo? Por que professamos Deus? Por que eu carrego essa Bíblia e digo que ela é a palavra de Deus? É necessário que entenda por que você está aqui. Que é mais importante do que estar aqui é entender por que você está aqui. Amém? Terceiro ponto, falta de conhecimento sobre os dons apresentados nas Escrituras. É o que nós estamos fazendo aqui nessa série de aulas sobre o Espírito Santo. Entender por que temos o Espírito Santo, qual é a sua obra e por que temos os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Porque muita gente acha que os dons espirituais, confunde dons espirituais como como é que eu posso dizer? Coloca uma pessoa no patamar de santidade por conta dos dons espirituais. Mas os dons não dá
a mim a liberdade de me colocar em cima de um pedestal. Pelo contrário, nós continuamos pó, continuamos sendo nada, porque essa obra que está agindo aqui em nós, como indivíduo e como igreja, tem um dono. Essa obra e esse ministério é do Senhor, é do Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém é dono desse ministério, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O último tópico, a falta de uma verdadeira experiência com o Senhor. Vocês entenderam que a gente precisa de relacionamento, conhecimento e experiência? Eu não posso falar que sou serva de Deus sem falar do que sinto, do que sei e do que vivo. Sem essas três, não passa de religião. O conhecimento, ele precisa de relacionamento e de experiências. E a experiência também precisa de conhecimento. Eu não posso focar somente em uma e deixar a outra. Eu preciso do equilíbrio. O conhecimento com o relacionamento. É o que faz realmente ter uma vida cristã, né? Aquilo que sei, aquilo que sinto e aquilo que vivo. Que é o quê? O conhecimento, a prática, né? E o relacionamento. Nós precisamos de tudo isso. Tá, nós entendemos quem é o Espírito Santo, a sua obra, os seus dons. O que dificulta a gente reconhecer o que somos, né, nesse corpo, qual a parte onde eu me encaixo, aonde eu estou inserida, né? Agora, como é que eu posso alcançar os dons espirituais, ou então reconhecer o meu dom, aonde eu me encaixo? Agora eu quero saber como eu me encaixo, porque eu ainda não entendi. Então nós vamos lá. Primeiro passo, crer nos dons espirituais. E nós cremos nos dons espirituais. Tem pessoas que não creem, acham que ele cessou. Mas nós cremos que os dons continuam, que o Espírito Santo continua agindo, né? Tem até uma palavrinha que são os continuistas. Nós somos continuistas. Amém? Segundo ponto, estudar e distinguir as características de cada dom. Pode ser que uma pessoa tenha um dom, ou pode ser que ela tenha vários dons. O Senhor faz conforme Ele quer. Nós lemos lá em Filipenses. O Senhor, Ele distribui como Ele quer, da forma que Ele quer, né? Terceiro, desejar descobrir o dom que Deus nos deu, o dom que cada um possui. É preciso desejar. Né? É necessário. A gente não pode tratar como se fosse qualquer coisa. A gente precisa desejar, necessita desejar, para que a gente possa se encaixar nesse corpo. Quarto ponto, orar. A vida do cristão não funciona sem oração. E os dons também da mesma forma. Sem oração, sem pedir a Deus que nos revele, que nos direcione aquilo que o Senhor já colocou em nós não vamos conseguir entender. Precisamos de direcionamento do Espírito Santo. 5. Nós precisamos procurar pelos dons com o qual a gente mais se identifica. Isso é de extrema importância, porque o Senhor já determinou, já nos deu os dons. Mas a gente precisa buscar, orar e ver onde é que a gente se encaixa. Já viu que tem pessoas que é tão fácil liderar? Já viu pessoas que é tão fácil interceder? Já viu pessoas que é fácil receber as pessoas, se preocupar com quem está precisando? Não, e ela já tem um jeito, sabe? Por exemplo, a fulana está precisando de uma cesta, está na precisão, às vezes a pessoa não precisa falar nada. A pessoa já pegou só de olhar para ela. Então, assim, naturalmente, a pessoa já se identifica com algo, né? Eu, particularmente, me identifico com o ensino. É uma parte e eu tenho facilidade. O ensino, o louvor,
E isso é para todos se identificam com algo. Tem gente que tem um dom para mexer com crianças, que tem um jeito, é fácil para eles, é fácil mexer com irmãs, com obreiros. Então, assim, cada indivíduo tem o seu lugar. É necessário que a gente identifique aonde você se sente bem, aonde você tem facilidade. Às vezes uma intercessão, uma organização, né? Isso é para todos. 6, que é muito importante esse aqui, verificar o progresso e o aperfeiçoamento. O progresso e o aperfeiçoamento não quer dizer que é individual. Não, o progresso e o aperfeiçoamento dos dons não é individual. A gente vê o progresso e o aperfeiçoamento num todo, como igreja. Vou dar um exemplo. O que nós estamos fazendo aqui, nessas aulas, nessas séries de aulas. Como é que eu vejo o progresso? Não em mim, mas se vocês estão aprendendo, se vocês conseguiram entender a mensagem, se vocês estão conseguindo colocar em prática, isso é um progresso e um aperfeiçoamento do corpo, não de mim como indivíduo, mas o corpo. Então, os nossos dons, ele precisa ser buscado, precisa ser identificado e precisa aperfeiçoar. Então, o que nós fazemos na igreja? Eu tenho visto a igreja ser abençoada, a igreja ser melhorada com aquilo que nós fazemos? Isso é um ponto muito importante. 7, nós vamos abrir lá em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que é o último que nós vamos falar sobre apresentar seu corpo a Deus. O que é apresentar seu corpo a Deus? Vamos lá, Romanos, versículo 1 e 2, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, Paulo falando assim: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que oferecer o seu corpo, oferecer-se completamente a Deus, de forma total. Porque é a única adoração aceitável a Deus, é esse sacrifício a Deus, do corpo total. E o que quer dizer isso no que estamos falando aqui sobre dons? É você se dedicar, é você se oferecer a Deus, não por causa da igreja, não por causa do pastor, não por causa de pessoas, mas se oferecer a Deus. Deus, o Senhor me deu o dom e eu ofereço a Ti todo o meu trabalho, todo o meu zelo, toda a minha devoção a Ti. É isso que Paulo está falando. Para quê? Para que haja transformação e a gente possa entender qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus. E lembrando que o exercício dos dons no nosso meio, como corpo de Deus, é uma experiência que nos traz santificação e alegria. Nós somos trabalhados também através dos dons. E apesar, porque nós também enfrentamos um trabalho árduo, porque não é fácil exercer, também trabalhar, exercer o seu dom. Muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis, vai passar por situações, difíceis, mas fazem parte de servir ao Senhor. Porque no final há satisfação, porque o dono da obra não somos nós, é Cristo. E Ele dá os dons, Ele capacita e Ele sustenta. Então, nós como indivíduos precisamos entender qual é o nosso papel na igreja, qual é o nosso papel na sociedade. Por isso é necessário conhecimento, relacionamento e prática. Precisamos desses três: aquilo que sei, aquilo que sinto e aquilo que vivo. Aí sim nós somos um corpo, E o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Não somos nós somos membros desse corpo. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus.